O Tribunal Superior do Trabalho condenou uma empresa de Minas Gerais a pagar indenização de R$50 mil por dano coletivo. A empresa não pagava as rescisões para que o empregado entrasse na justiça e aceitasse um acordo com valor menor. Essa prática muitas vezes tem a concordância do empregado e, quando identificada pela justiça, resulta em punições. Usar o poder judiciário como mecanismo para fraudar direitos trabalhistas. Essa conduta antijurídica é conhecida como lide simulada. A lide, ela existe quando caracterizado um conflito de interesses por uma pretensão resistida. Uma das partes aponta uma resistência à pretensão da outra. A partir desse momento que houve a caracterização da lide, desse conflito de interesses, uma das partes ingressa em juízo, buscando os seus direitos. Um exemplo é quando uma empresa, ao invés de rescindir o contrato do trabalhador e pagar todos os direitos devidos, como manda a CLT, deixa que os trabalhadores que foram demitidos sem justa causa reclamem os direitos na justiça. Assim, o trabalhador acaba por aceitar um acordo no valor menor do que receberia normalmente. Na lei dissimulada, as partes, de certa forma, já vão intencionadas para a audiência, sabendo que vão celebrar um acordo e que esse acordo vai colocar fim a toda e qualquer discussão. Por mais estranho que pareça, essa situação acontece. Em Minas Gerais, uma empresa de alumínio foi condenada a pagar R$50 mil por dano moral coletivo por fraudar direitos trabalhistas. A empresa foi acusada de dispensar 5 trabalhadores e incentivá-los a procurar a justiça para receber as verbas rescisórias. Por esta conduta, o Ministério Público do Trabalho denunciou a empresa e o caso veio parar no TST. Para o relator do processo, na primeira turma, ministro Valmir Oliveira da Costa, a conduta da empresa foi grave, porque cometeu um dano moral coletivo que atingiu a moral dos empregados. Além disso, houve atentado contra a dignidade da justiça, atingindo toda a sociedade. O valor da indenização vai ser revertido para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Sempre que o juiz do trabalho detecta a ocorrência de uma lide simulada, ele, por obrigação legal, ele vai comunicar às autoridades, ao Ministério Público, para que o Ministério Público e a Ordem dos Advogados tomem as medidas necessárias, porque se está havendo aquela lide simulada, todos estão participando da simulação, o empregado e a empresa. Bom, e para falar sobre esse assunto, nós convidamos o especialista em Direito do Trabalho, Cláudio Santos. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde, é um prazer falar consigo, seus telespectadores. Tá certo. Bom, a lide simulada, parece que o termo não é muito comum, mas a prática, ao contrário, já é bem conhecida, né? Sem dúvida. Nós temos, infelizmente, uma prática no nosso Direito do Trabalho e na Justiça do Trabalho, em que muitas vezes o empregador obriga o seu empregado a comparecer em juízo, para que em uma reclamação trabalhista eles previamente acordem e ponham fim a todos os créditos e débitos que existem naquela relação. Então, essa lide simulada é feita no sentido de tentar fraudar a prestação jurisdicional e no sentido de que haja uma diminuição dos direitos a que o trabalhador teria direito a receber se porventura a rescisão fosse feita de forma correta, seguindo os padrões da legislação. A prática de lide simulada pode ser caracterizada como crime? Como crime propriamente dito, não, mas é como a reportagem relatou. Se trata de um atentado à dignidade da justiça. Então, o dolo, mesmo quem pratica, se houver lesão a terceiros, ao Estado, pode sim ser caracterizado como crime. Mas, via de regra, é apenas um ilícito processual e que muitas vezes, na grande maioria das vezes, na verdade, prejudica o trabalhador. Pois é, como a gente viu também na reportagem, tem muitos advogados que já estão em parceria já com esse empregador para tentar fazer essa prática, né? Esse advogado que agir dessa forma, ele vai ser punido de alguma maneira? Ele pode ser punido pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Conselho de Ética. O que acontece na prática, muitas vezes a empresa despede o trabalhador por justa causa, não paga nenhum direito e indica esse seu ex-empregado a um advogado. E esse advogado, ao fazer a petição, ao entrar em juízo, já coloca verbas a menor para exatamente fazer um acordo a menor e prejudicar o trabalhador. Ou seja, o empregador se utiliza de uma forma de despedida, conduz o empregado a um determinado profissional que vai chancelar em conluio com o empregador aquela redução de direitos
aquela lesão ao patrimônio jurídico e financeiro do trabalhador. E essas pessoas envolvidas nessa prática, na lide simulada, elas podem ser punidas judicialmente Sim. por estar agindo, por estar sobrecarregando, digamos assim, a justiça com falsas ações? Sem dúvida. A despeito de a Justiça do Trabalho ter a sua principal característica, a conciliação, e é obrigação legal de se buscar a conciliação, mas esta conciliação, essa tentativa de acordo, não pode ser estimulada previamente, não pode vir já de uma forma concertada com o intuito de prejudicar o trabalhador, porque quando se está diante de uma lide simulada, pretende-se retirar direitos dos trabalhadores, exatamente para pagar uma indenização menor. E por que a lide simulada? Porque o juiz do trabalho vai homologar aquela simulação, vai homologar aquela conduta antijurídica, como foi dito na reportagem. Então, aí que está o perigo, porque terá uma decisão judicial homologando um acordo que foi fraudulento no seu início. Tá certo. Bom, vamos agora responder a uma pergunta sobre esse tema de hoje. Vamos ouvir a primeira delas. Meu nome é Celso Eduardo. Trabalho na empresa de Correios e Telégrafos, sou atendente de Correios. O patrão pode obrigar o empregado a fazer um acordo para pagar menos na hora da demissão? Não, isso seria ilegal, né? Não pode, isto é coação e isto é vedado pelo ordenamento jurídico. O trabalhador tem os seus direitos assegurados na CLT, muitas vezes em normas coletivas, e ele não pode ser obrigado. Qualquer transação tem que contar com a vontade do trabalhador e, mesmo assim, a CLT, no seu artigo 468, prevê que qualquer acordo, mesmo com a participação da vontade do trabalhador, que vier a ser prejudicial ao empregado, é considerado nula, porque o direito do trabalho protege aquele que, em tese, é hipossuficiente, é mais fraco nessa relação e, portanto, como o bem maior para o trabalhador é o emprego, muitas vezes se submete a uma série de condições degradantes ou piores para ele, exatamente para poder manter o seu emprego. Então, qualquer acordo que objetive fraudar a CLT ou reduzir direitos, a princípio, ele é nulo de pleno direito. Tá certo. E temos agora outra pergunta. Vamos ouvir. Alfredo Carlos, analista de crédito. Como identificar que o patrão está tentando enganar o funcionário quando propõe algum acordo? Pois é, como é que a gente pode identificar um caso de lide simulada? Pois é, o trabalhador ele tem que procurar, no momento de assinar o seu contrato de trabalho, ter presente todas as obrigações, os direitos e obrigações que foram registrados naquele contrato de trabalho. E se porventura ele tiver alguma dúvida, algum problema em relação àquilo que está sendo apresentado pelo seu empregador, é prudente que ele procure o seu sindicato, aquele que tem a missão de defender os seus direitos, ou então procure a Superintendência Regional do Trabalho, que haverá um funcionário do Ministério do Trabalho e Emprego que poderá auxiliá-lo neste caso de verificar se aquilo que está sendo proposto efetivamente condiz com aquilo que foi pactuado e aquilo que está presente na legislação trabalhista. Havendo uma denúncia de que o trabalhador e o empregador fizeram um tipo de acordo ilegal, mas que não foi prejudicial a nenhum desses dois, ainda assim eles podem ser punidos? Veja, um acordo ilegal, a princípio, pode ser punido, sim. A questão do prejuízo é que tem que aferir, no caso concreto, em que medida prejudicou ou não o trabalhador. E, nesse sentido, o Ministério Público do Trabalho tem um papel importante como fiscal da lei, como aquele órgão que zela pela legalidade. Ele, quando identifica esses casos, que foi o caso, inclusive, da reportagem, foi o próprio Ministério Público que iniciou a ação, ele pode, sim, buscar ou a anulação ou a desconstituição daquele acordo ilegal ou ainda que não prejudicial a uma das partes. Porque, veja, como o direito do trabalho tem verbas que são recolhidas para o Estado, para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para o INSS, é um interesse do Estado em que aqueles direitos sejam observados para que o próprio Estado possa arrecadar e cumprir as suas políticas públicas e, enfim, os fundos sociais a qual a folha de salário está vinculada. Ok, vamos ouvir então mais uma pergunta. Meu nome é Natália, sou empregada doméstica. Gostaria de fazer uma pergunta. O empregado pode fazer acordo com o patrão só para retirar o FGTS? Isso acontece bastante, né? Pois é, mas isso não pode, isso é ilegal. No caso da pergunta, a empregada doméstica, ela não tem direito a FGTS, é facultativo, apenas se o empregador fizer o primeiro recolhimento, que passa a ser obrigatório. Mas, via de regra, há um princípio em direito que também é aplicado ao direito do trabalho. Quem paga mal, paga duas vezes. Se porventura houver um acordo, um conluio, para que o empregado devolva a multa do FGTS e, posteriormente, esse empregado for à justiça e comprovar que não recebeu, o empregador terá que pagar novamente e ele não vai poder utilizar contra si o fato de que ele fez um acordo fraudulento
com o seu empregado. Então, muito cuidado, porque se vier a ser descoberto essa fraude, se tiver descoberto essa fraude, ele poderá responder por isso, no caso, pagando novamente a multa e aí com juros, correção monetária. Qual a orientação, então, que o senhor daria para os empregadores e empregados terem um relacionamento saudável, legal do ponto de vista jurídico e que, assim, evitando esses acordos ilícitos? É importante seguir a legislação, é importante consultar o seu advogado, tanto a empresa quanto o trabalhador, o seu sindicato, o advogado de sua confiança, porque muitas das questões são de interpretação. O que não pode haver é a má-fé, um tentando burlar o outro e, sobretudo, o empregador querendo retirar direitos do empregado. Mas é importante ter a boa-fé nessa relação, porque só tem a construir um bom ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho saudável. Tá certo. Muito obrigada pela participação do senhor e tenha uma boa tarde. Igualmente.